Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos de volta aqui neste ano de 2026 para retomarmos nossas meditações e preparamos algo muito especial para vocês. Vamos falar de um livro de São Francisco Sales, do Tratado de Amor a Deus, em seu livro número 8, focando especialmente em como seguir a vontade de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meu Senhor, estamos aqui diante de Ti, queremos aprender a Te amar com um coração simples, pelo ensinamento de São Francisco Sales, pela intercessão de Maria Santíssima e sob a proteção de São Miguel Arcanjo, que molda hoje o nosso coração. Quem como Deus? Ninguém. Meus irmãos, São Francisco Sales nos ensina que o coração que recebeu o amor de Deus passa a desejar agradar-lhe e nasce daí uma conformidade a Ele. Ou seja, o coração que recebe o amor de Deus passa a querer a todo momento agradar a Deus. E São Francisco de Sales usa uma imagem simples e ao mesmo tempo forte. Ele fala que quem bebe o vinho se aquece por dentro. A ovelha se torna parecida com o próprio pastor. O instrumento em sintonia vibra com o outro e se torna uma grande música. E o coração que contempla a Deus acaba se configurando ao próprio Deus. Meus irmãos, quando nos deliciamos na contemplação do Senhor, conformamo-nos com Ele e a nossa vontade identifica-se com a vontade divina, da divina majestade. Agora vamos colocar 3 frases para colocar dentro do nosso coração. A primeira é: amar Deus não é apenas sentir algo bonito, não é apenas um arrepio. Amar Deus é tornar-se semelhante a Ele. O coração, meus irmãos, muda de verdade quando passamos a amar a Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, existe o seguinte trecho da Bíblia: transformai-vos pela renovação de vossa mente. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Ou seja, meus irmãos, o amor gera conformidade com a vontade de Deus. E a conformidade do nosso coração com Deus realiza-se quando depomos de todas as nossas afeições nas mãos da sua divina vontade, para que Ele se inclina e dirige o nosso coração, o nosso ser, o nosso modo de agir. São Francisco Sales mostra que Deus tem uma única vontade simples. Ele a manifesta de várias formas. Somos chamados a unir nossa vontade à vontade de Deus. E São Francisco Sales chama isso de vontade de Deus significada. Ou seja, o que Ele manda, o que Ele aconselha, o que Ele permite e o que Ele deseja para a nossa santidade. Não é um amor de medo, é um amor de benevolência e complacência. O amor de benevolência lança para Deus o nosso coração, consagrando-lhe todos os nossos atos e todos os nossos afetos. Quando São Francisco Sales fala em amor de benevolência, ele está dizendo que amar a Deus não é apenas sentir algo bonito, mas querer o bem de Deus acima de tudo, isto é,
desejar que Ele seja amado, que Deus seja amado, que Deus seja servido, que Deus seja obedecido e que Deus seja glorificado por todos nós. Nesse amor, o coração se volta para Deus e diz de modo prático: Senhor, quero o que Tu queres. Senhor, Te consagro as minhas escolhas, minhas intenções e meus afetos. Que a Tua vontade prevaleça e não a minha. É benevolência porque o nosso amor tende para Deus oferecendo-lhe tudo: pensamentos, palavras, decisões, trabalhos e sofrimentos. É o amor que leva à consagração, ou seja, entregar a própria vida como um dom. Já o amor da complacência significa alegrar-se em Deus, encontrar nele o nosso prazer, nosso descanso e contentamento. É o movimento do coração que contempla quem Deus é, ou seja, um Deus santo, um Deus bom, um Deus justo e um Deus misericordioso. E passamos a nos deleitar-se nele. Não é apenas querer fazer a vontade de Deus, mas também alegrar-se em rezar, alegrar-se com as coisas de Deus, alegrar-se em ver Deus amado e servido. A complacência, meus irmãos, aqui não tem um sentido comum de passar simplesmente a mão na cabeça de nós, mas sim saborear espiritualmente a vontade de Deus. Ou seja, meus irmãos, resumindo, a benevolência é amar a Deus querendo o seu bem, a sua glória, entregando-lhe nossas ações e afetos. Isso é o amor de benevolência. Já o de complacência, amar Deus encontrando nele nossa alegria e consolação. Ou de forma bem simples, benevolência é amar Deus com vontade. Complacência é amar Deus com um coração que se alegra nele. As duas se complementam. Quem consagra a vida a Deus, benevolência, aos poucos passam a sentir prazer nas coisas de Deus, complacência. Quem nunca passou por isso? Uma leitura bíblica em Mateus, capítulo 6, versículo 10, é dita a seguinte mensagem: Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, mas como conformar a vontade à vontade de Deus? Como conformar a nossa vontade à vontade de Deus? Primeiro, contemplar com amor a vontade de Deus. Sempre desejar agradar Deus. Entregar-lhe os afetos, desejos e decisões. Isso é de muito bom grado a Deus. Reconhecer que sua vontade é justa e boa. E obedecer por amor e não por medo. São Francisco Sales explica que o amor divino conforma-nos à vontade de Deus e inspira-nos extremo cuidado na observância de seus sentimentos, dos seus mandamentos. Por isso a importância de sempre observarmos os seus mandamentos. E aqui vamos trazer um pouco para Santa Teresinha do Menino Jesus, agregando um valor importantíssimo em sua pequena via. Teresinha ensina-nos a confiança total como centro da busca da santidade. Ter confiança a Deus é o centro para buscarmos a santidade. A santidade consiste em fazer a vontade de Deus em tudo e confiar inteiramente a sua misericórdia. Ela reforça que não se trata de façanhas extraordinárias, mas de uma execução de forma excelente no ordinário, no dia a dia, de cada minuto, de cada palavra, de cada gesto no nosso dia a dia. Fazer pequenas coisas com um grande amor, ou seja, são micro entregas diárias que, somadas ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses e dos anos, geram uma transformação estrutural da nossa alma. O diferencial espiritual de Santa Teresinha foi a infância espiritual, ou seja, confiar-se, abandonar-se,
não negociar com a ansiedade de controle, dizendo sempre a seguinte frase: abandono-me inteiramente à vontade de Deus. Teresinha apresenta a famosa imagem do elevador espiritual. Ela não queria subir pela escada pelo esforço próprio, mas deixar-se elevar-se pelo elevador de Deus. O elevador que me fará subir ao céu são os braços de Jesus. Isso traduz na prática um pensamento de grande dependência amorosa e não de performance orgulhosa, ou seja, não são pelos meus méritos que eu vou alcançar a santidade, mas deixar Deus agir no nosso coração, no nosso ser e na nossa alma. Portanto, de modo prático, rezar com vontade, ou seja, seja feita a vossa vontade. Aceitar o que Deus permite sem vitimismo. Fazer bem o pequeno dever de cada dia, transformar contrariedades em ofertas de amor, distinguir mandamentos e conselhos, buscar agradar a Deus nas pequenas coisas escondidas e confiar quando não entender e continuar caminhando. Em João capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos os observa, esse me ama. E agora vamos fazer um momento de meditação. Peço que todos vocês, por um momento, fechem os olhos e vamos agora meditar. Veja agora no seu íntimo, veja Jesus olhando para você. Não exige força, ele não exige nada além da sua atenção. Ele não te acusa, ele te ama primeiro. Agora, imagine ao Senhor entregando ao Senhor a sua vontade, os seus planos, as suas resistências, as suas teimosias, os seus problemas, as suas falhas, os seus pecados e as suas tentações. E repita agora interiormente, de maneira muito forte: Senhor, inclua minha vontade à tua. Inclina a minha vontade à tua. Eu desejo o que tu desejas, meu Senhor. Eu me uno à tua vontade, à sua santa vontade. Amém. Meus irmãos, como proposta concreta dessa semana, essa semana de início de Quaresma, vamos rezar todos os dias o que Nossa Senhora falou, o Fiat, seja feito a vossa vontade. Reze isso todos os dias, em vários momentos do dia. Não somente durante a noite, ou de tarde, ou de manhã, mas em todos os momentos do seu dia, repita essa frase: seja feita a vossa vontade. Evite de reclamar imediatamente diante provações, diante problemas. Busque não reclamar, até não reclamar em hipótese nenhuma, e busque discernir no dia a dia. Isso é vontade de Deus ou é só um gosto que eu tenho? É o que eu estou fazendo, o que eu estou planejando é para atingir a Deus, para alcançar a Deus ou para agradar algum gosto pessoal? Escreva depois pessoalmente um propósito. Em que área da minha vida preciso conformar-me à vontade de Deus? Todos nós temos isso, meus irmãos. Em que área de nossa vida podemos direcionar as nossas ações, as resoluções, as nossas misérias à vontade de Deus? Vamos à nossa oração final, procurando nos abandonar. Meu Senhor, por que vos perturbais, agitando-vos? Deixai-me o cuidado de vossas coisas e tudo se acalmará. Em verdade vos digo que todo ato verdadeiro, cego e completo, abandono a mim. Produz o efeito que desejas e resolve situações difíceis, meu Deus. Quando vê que as coisas se complicam, diz, com os olhos da alma fechados: Jesus, resolve tu para mim.
Eu entrego tudo a Ti. Eu abandono a minha vontade. Resolverei e garanto-vos, não há novena eficaz que esta. Jesus, abandono-me a Ti. Resolve Tu. Quem se abandona a Deus, age divinamente. Ó Jesus, abandono-me a Ti. Resolve Tu. Repita essa frase final. Ó Jesus, abandono-me a Ti. Resolve Tu. Tudo isso para contemplar uma novena de 9 dias, rezando exatamente essa frase. Ó Jesus, abandone-me a Ti, resolve Tu. Vamos pedir agora a proteção de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ajudai-nos a renunciar à nossa vontade egoísta e a viver unidos à vontade de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, que possamos viver essa quaresma de forma a alcançar a nossa santidade, que essa quaresma nos traga realmente conversão. Todo dia é dia de conversão e vamos aproveitar esse momento tão especial que é a quaresma, de reforçar nossas atitudes, nossos atos, tudo que fizermos para a nossa conversão e nos configurarmos a Jesus para buscarmos a vontade de Deus. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.